Então, gente, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito... Não está ouvindo? Então está desligado. Está desligado, né? Agora melhorou, né? Gostaria de conversar com vocês hoje a respeito do tema família. E eu vinha vindo pelo caminho e vinha me lembrando de algumas coisas. Mais ou menos há uns 13, 14 anos atrás, no dia que estava nascendo a minha filha, eu lembro que eu estava com meu filho comemorando o Dia dos Pais, né? E naquele tempo ainda se comemorava Dia dos Pais, Dia das Mães, né? E eu percebi que desse período para cá, até a escola dos meus filhos, deixou de ter Dia dos Pais e Dia das Mães e passou a ter o Dia da Família, né? Isso foi uma controvérsia, gerou um pouco de discussão, porque virou lei em São Paulo, algumas pessoas falaram, mas como, né? Não tem mais Dia do Pai, não Dia da Mãe. E eu fui dar uma lidinha a respeito disso para procurar entender e me inteirar. No dia 15 de maio de 1993, a ONU, Organização das Nações Unidas, criou o Dia da Família. Por quê? Porque havia toda uma preocupação do que estava acontecendo com a família. Eles dizem que a família estava encolhendo, família de duas pessoas, um pai e um filho, uma mãe e um filho, famílias com características diferentes, famílias e uma preocupação muito grande também da população estar envelhecendo e das famílias de repente estarem deixando de se criar. Estava faltando jovem no mundo, então eles resolveram começar a valorizar essa instituição família. Então, na verdade, eu refleti e falei, bom, realmente, né, Dia dos Pais, Dia das Mães, tem todo um apelo comercial em relação a isso. Houveram tantas modificações estruturais e morais em relação à família que existe hoje e a família que existia há 30, 40 anos atrás, que de fato é interessante a gente pensar em valorizar essa instituição família, independente de como ela é formada, independente de como ela é configurada, né? Então vamos falar um pouquinho disso, vamos fazer uma pequena introdução, mas vamos ver um pouquinho da questão família. Primeiro uma definição do que vem a ser família e depois o ponto de vista espiritual de alguns autores de como se encara a família. Se a gente for pensar de uma forma ampla, geral, né, a família é a grande célula, né, a grande célula que mantém, que sustenta a humanidade. E é dessa célula que vão sair coisas boas ou coisas ruins. A gente entende que uma vez dentro da família a gente vai estar passando as nossas provas, as nossas expiações, a nossa alegria, e a gente entende também do ponto de vista espiritual que a família é uma escola de almas. Se a gente for dar uma olhadinha na definição de família, a definição é o seguinte, é um grupo de pessoas, né, um grupo social de pessoas que interage com o meio ambiente e o meio ambiente também interfere nesse grupo, e que normalmente esse grupo está relacionado com algum tipo de ancestral, ele está relacionado com matrimônio, ou não, que a gente pode chamar de união, ele está relacionado com a adoção, né? E a gente entende que esse grupo família, ele de alguma forma tenta se manter moralmente e materialmente. E aí vem uma curiosidade. Etimologicamente, a palavra família vem do latim, quer dizer famulus. Famulus, antigamente, os antigos romanos, era a determinação que se dava para servo, para escravo. Então, se a gente for pensar, né, é interessante. Se a gente for trazer para o ponto de vista mais espiritual, servo, né? Eu deveria servir, e aqueles que estão na minha família também deveriam servir. Deveríamos todos nos servir uns aos outros. Então, uma denominação antiga, o famulus era um escravo e a família era um grupo de escravos, de servos, né? Agora, o que Kardec nos diz a respeito da família? Ele nos diz assim, bom, nós viemos para cá não só para satisfazer as nossas necessidades físicas, né? Nós viemos para cá para progredir, para evoluir. E para que a gente possa progredir, para que a gente possa evoluir, a gente tem que o quê? Se relacionar socialmente, né? E Deus, na sua infinita inteligência e bondade, fez o quê? Fez os laços de família, criou a família, para que esses laços sociais sejam bem o quê? Apertados, né?
quase como um alicate, para que a gente não possa se livrar dessa família, e de alguma forma Deus pretendia que com isso todos nós se amássemos, né, dentro desse preceito de família. O irmão X, né, uma denominação de um espírito, a qual Chico Xavier psicografava, ele dizia que a família é o cadinho da purificação, né? E que se a gente esquece essa verdade, isso vai nos criar um problema muito grande para a vida espiritual. O que é o cadinho da purificação? Vamos só lembrar o que é cadinho, né? O ourives, aquele camarada lá que derrete o ouro, ele tem uma cumbuquinha, né, chamada de cadinho. Aquele camarada, o ferreiro, que trabalha com os metais e derrete também os metais, transforma os metais. Então, quando ele fala que a família é o cadinho da purificação, significa o quê? Significa que no tempo que a gente está aqui, a gente tem que se transformar, né, nesse cadinho. Tem que acontecer modificações conosco, de preferência para melhor, para que a gente não pague o quê? Um preço caro, como ele diz, lá na vida espiritual. Joana de Ângeles, nesse livro dos Estudos Espíritas, Joana de Ângeles fala através do Divaldo Franco. Ela diz que a família é um grupo de espíritos desajustados, são pessoas extremamente complicadas e devedoras e que têm um compromisso muito grande com o quê? Com a reparação, né? Então o núcleo familiar nada mais é do que um monte de espíritos complicados que vêm aqui para reparar os seus erros, para tentar acertar, né? Para que possa se escrever uma outra história no futuro. O Nélio Lúcio, também espírito psicografado pelo Chico Xavier, nos diz que a paz no mundo ela começa onde? Nas nossas cabeças. E que se a gente não consegue fazer paz dentro dos nossos lares, nas telhas que estão em cima da nossa cabeça, como é que a gente vai exigir a paz no mundo, né? Então a gente vive dizendo, mas tem conflito aqui, Oriente Médio, homem-bomba, pessoal briga, Palestina e Israel, o pessoal faz guerra, né? E nós? Será que nós não fazemos guerra às vezes também dentro dos ambientes que a gente mora, que a gente habita, dos nossos lares, né? Então como é que a gente vai pedir paz no mundo? As pessoas têm que fazer paz. Se em cima das nossas cabeças, na nossa telha, dentro do nosso lar, a gente não consegue fazer essa tão sonhada paz, né? E por fim, a Dora Encontre, que é uma escritora espírita muito forte, ela escreve um livro chamado Educação Segundo o Espiritismo. Ela nos diz o quê? Que uma família estruturada, que uma família equilibrada, ela pode fazer o quê? Salvar espíritos. Isso é uma verdade muito grande, né, gente? Muito grande. Porque a gente sabe que, hoje em dia principalmente, né, está encarnando um grande número de espíritos comprometidos, moralmente complicados, extremamente inteligentes, mas moralmente complicados. E se eles encontram pela frente uma família mais ou menos estruturada, mais ou menos equilibrada, com afeto, com amor para dar, essa família tem a condição de quê? De salvar esse espírito, de resgatar esse espírito, de dar uma possibilidade para que ele escreva nessa sua vida uma história diferente, né? Então, existe toda uma importância espiritual nessa questão da família, onde a gente sabe que nada é por acaso, né? Que os pais são aqueles que de fato têm que ser, que os filhos são aqueles que têm que ser. Depois, mais na frente, a gente vai falar um pouquinho de família espiritual e família material, para a gente entender essa diferença que existe no Evangelho, né? Bom, e na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, e se não houvesse família? E se as famílias se dissolvessem, né? E aí os espíritos respondem que isso seria uma recrudescência do egoísmo. Palavra complicada que quer dizer um aumento, né? Um exagero, uma exacerbação do egoísmo. E de fato, né? Se a gente pensar que dentro dos lares esse egoísmo tem que ser combatido, que a gente tem que trabalhar com amor, com fraternidade, com tolerância, e que um dos maiores problemas do indivíduo é o egoísmo, é o orgulho,
ele está certo, os espíritos estão certos quando dizem que se você dissolve a família, a gente pensa de uma forma totalmente egoísta. E as coisas realmente, gente, estão se modificando, né? A gente encontra modelos hoje de famílias completamente diferentes daquelas que a gente via há 30, 40 anos atrás. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Como é que era a família no passado? Deixa eu dar uma olhadinha na palavra aqui. A família no passado, ela era caracterizada, vamos ver a figura do pai, né? A figura masculina. Era uma figura autoritária, era aquele camarada que supria o lar e todas as necessidades materiais. Ele aparentemente era um bom esposo, né? E a mulher, como era? Vamos falar de 30, 40 anos atrás, como a gente está pegando como exemplo. Isso aqui não é um padrão absoluto, gente, mas acontecia demais. A mulher normalmente estava relacionada ao lar, normalmente ela cuidava dos filhos, que eram muitos, né? E como é que funcionava essa relação aí de família? Era uma relação de autoridade, de medo muito forte do pai para com os filhos, né? Os filhos mantinham uma distância muito grande desses pais e tinham uma relação toda respeitosa, mas que não era verdadeira, porque era por medo, né? E como é que era a religiosidade, a espiritualidade dessa família no passado? Estava muito relacionado a uma religiosidade, uma espiritualidade de convenção, né? Era a família que punha roupa bonitinha, que ia para a igreja no domingo, ia para o culto, mostrar para a sociedade que ela estava vinculada com alguma religião, né? Então era uma família muito vinculada à tradição, muito vinculada às aparências. E hoje, como é que está a nossa família atual? Muitas mudanças, como eu estou falando desde o comecinho aqui, né? Muitas mudanças estruturais e muitas mudanças morais aconteceram na família. A figura do homem já não é mais aquela figura autoritária, né? O homem hoje em dia já é um camarada que participa, nem todos, das tarefas do lar, que lava a louça, que ajuda. É um camarada que às vezes está dentro de casa quando a mulher está dentro de casa, quando a mulher está fora de casa, minto, porque a mulher foi trabalhar, né? A mulher deixou os filhos e o progresso veio nesse aspecto, ela está com seus postos de trabalho. O homem às vezes também está trabalhando demais e a mulher também está trabalhando demais. Tudo isso vinculado a um grande progresso, ao materialismo que chegou. E a gente percebe também a configuração da família de uma forma diferente. E os filhos? Como é que estão os filhos nesse momento? Os filhos estão distantes. A gente percebe que hoje em dia, por conta de excessivo trabalho de pai e mãe, de pouco vínculo afetivo, de muita ligação no ambiente material que a gente vive, a gente percebe que os filhos estão distantes. Mas vamos falar um pouquinho só a respeito dessas configurações diferentes de família que tem hoje. Por que acabaram com o dia do pai e com o dia da mãe? Porque chegava lá no dia do pai e no dia da mãe na escola, aparecia a avó, aparecia o tio, aparecia a tia, o padrasto, a madrasta. Isso, gente, acontece, porque as famílias estão se transformando, né? Então, na verdade, o familiar, o pai e a mãe é aquele quem cuida, aquele quem ama, aquele que dá afeto, aquele que dá cuidado, né? Por outro lado, a gente tem percebido um certo descuidado e um liberalismo excessivo na construção de todo e qualquer nome que se dá para a família. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com aquilo que a sociedade nos impõe. Isso é assim, você tem que aceitar, porque a modernidade, etc, etc. E fui ler a respeito disso, e lá numa palestra, o camarada falou uma frase que me chamou muito a atenção. Ele dizia o seguinte, que se dentro dessa família, né, existia amor, existia afeto, e que se essa família, seja ela constituída da forma que for, estiver caminhando no sentido de um desenvolvimento moral e espiritual, beleza? Tudo ok. Não importa a forma que ela é configurada, né? Se ela está caminhando num sentido moral e espiritual correto, muito que bem, está aprovado aos olhos de Deus. Ótimo, né? Ótimo. O que a gente tem que tomar cuidado, gente, é com configurações que a sociedade nos quer impor. Às vezes,
A poligamia, o camarada tem 2 esposas. Puxa, mas isso é complicado, né? Então, tem algumas situações que tem que passar, a gente pode até entender, aceitar, mas não compartilhar da ideia, né? Então, tudo aquilo que moralmente for correto, tá ok. Existe amor, existe afeto, maravilhoso. De repente, um casal homossexual, com certeza, vai criar uma criança com muito mais amor do que um casal heterossexual que não está dentro de uma moral, que não existe amor, né? Então, são essas mudanças estruturais que fizeram com que se criasse o dia da família, para o filho não chegar lá e falar: eu não tenho mãe, né? Eu não tenho pai, e quem cuida de mim é meu avô, minha avó, minha tia, meu padrasto, minha madrasta, enfim. Então a gente tem que acompanhar essas mudanças, mas como eu falei, como os amigos espirituais dizem, com critério, né? Nem tudo aquilo que querem colocar para a gente como dito normal, né? Aquilo que se encaixar dentro da normalidade, tem que tentar se encaixar dentro de uma questão moral, né? Se aqueles espíritos que montaram aquela família estão evoluindo moralmente, positivo, ótimo. A gente falou sobre os filhos, né? Que os filhos estavam muito distantes. E como é que está a religiosidade dessa família hoje em dia? Ela ainda não está suficiente, né? Antigamente ela era de aparências. Hoje em dia as pessoas tentam se esforçar de uma forma ou de outra, mas o pai vem, a mãe não vem, quando vem o pai e a mãe não vem o filho, não existe uma continuidade. Isso eu não estou falando no espiritismo, gente, estou falando em qualquer religião, né? As pessoas têm uma tendência a, poxa, mas os meus filhos vão decidir, quando eles forem mais velhos, eles decidem que tipo de religião eles vão querer seguir. Eu discordo veementemente disso. Eu acho que a gente tem a obrigação moral de passar para os nossos filhos algum tipo de religiosidade ou espiritualidade, seja ela qual for, né? Porque isso é um esteio e faz parte das nossas vidas. Enquanto espíritas, então, a responsabilidade é ainda maior, né? Bom, eu falei que os filhos estavam distantes, que a relação de pais e filhos estava um pouco complicada, né, gente? Então a gente encontra uma relação hoje em dia de muita permissividade, né? Se antigamente existia um autoritarismo tremendo onde nada podia, e aí as pessoas iam fazer escondido, hoje tudo pode, né? Tudo pode fazer, o filho joga a carteira de cima da escola e o pai fala: puxa, mas não pegou em ninguém, né? Então, na verdade, ele está preocupado se pegou em alguém ou não. Isso fez um ato criminoso, tirou uma cadeira pela janela, quer dizer, mas isso é culpa da escola, que não está educando direito. Então tem toda uma confusão aí a respeito de como está essa relação de pais e de filhos. E a gente percebe muita corrupção também, e essa corrupção que se fala hoje em dia, né, dentro da política, que a gente vê tanto, existe corrupção na relação de pais e filhos também, né? Se você passar de ano, eu te dou um celular, né? Se você entrar na faculdade, eu te dou um carro. Isso é corrupção, né? Então aquilo que é obrigação, os nossos deveres, os nossos direitos dentro da sociedade, dentro de um lar, dentro de uma família, agora virou favor, né? E os pais, como não podem dar afeto, como não podem suprir com diálogo e com o tempo, eles dão o quê? Eles dão com material, eles dão presente, eles dão viagem, e o filho vai ficando o quê? Cada vez mais distante. Teve uma capa da Veja há um tempo atrás aí que me chamou a atenção, essa daí. Aparece o menino grandão e os pais pequenininhos. E o que diz o texto? O texto diz assim: essa é a fotografia dos jovens de hoje. Eles custam caríssimo, eles decidem aquilo que os pais vão comprar dentro de casa, só que eles estão o quê? Mais perdidos do que nunca. Está escrito lá, um retrato do adolescente de hoje. Eles são reis da era digital, decidem o que a família vai comprar, custam caro, mas estão mais desorientados do que nunca. Isso é pesquisa, não sou eu que estou falando, né? Então, gente, em relação a isso, vou fazer uma partezinha agora aqui. Eu conversei com o pessoal da evangelização infantil e mocidade e pré-mocidade aqui da casa, e a maioria de vocês sabe que existe um trabalho aqui dentro. A partir do momento que nós estamos aqui ouvindo uma palestra, nos evangelizando,
Eu acho e entendo que enquanto espíritas a gente tem a obrigação moral de tentar trazer para dentro da casa as nossas crianças e os nossos jovens, né? Então a casa conta com um trabalho de evangelização infantil, que é um trabalho de educação de espírito, gente. E a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu estava lendo um texto ontem que falava sobre educação mediúnica e evangelização infantil, mocidade, o que seja, dentro da casa espírita. E o dirigente perguntava assim, como é que vai as reuniões mediúnicas? Vai bem, tem um monte de gente, 20, 30 pessoas e tal. E como é que vai a evangelização dos jovens, a evangelização, deve ter umas 2, 3 pessoas, está meio devagar. Então, as pessoas estão mais preocupadas em conversar com o espírito que preparar as nossas crianças, gente. Então, às segundas-feiras, a gente tem um trabalho feito aqui, desde os bebezinhos, né, até os jovenzinhos de 12 anos. Lá na infantil tem a Márcia, que está doente, agora afastada, mas tem gente no lugar dela que faz um trabalho maravilhoso de música, de preparo. Você fala, mas evangelização de espíritos, vai falar em espiritismo com essa garotada? Não, vai falar de moral, vai falar do bem, vai falar do mal, do que é certo, do que é errado. Com os jovens vai falar de droga, vai falar de crime, né? A gente está com uma proposta até aqui na casa, a gente tem profissionais aqui dentro da área de saúde, da área do direito, para sentarem com esses jovens e conversarem a respeito de uma série de temas com eles. Isso, gente, é extremamente importante. Eu posso dar a minha opinião e o meu exemplo pessoal. Meus filhos nasceram na casa espírita, desde a barriga que a gente tem que evangelizar, né, Lucia? Você fala muito isso. E eu vejo hoje um adolescente de 16 anos na minha casa, o que seria se ele não tivesse feito um preparo aqui. Porque já dá trabalho pelo fato de ser adolescente, não é fácil, são idades difíceis. Então eu tenho um menino de 16 e uma menina de 14, então estou com 2 adolescentes em casa. Eu acho que estaria pegando muito fogo se eles não estivessem dentro desse processo de evangelização, de preparo. Então eu peço, avós, tios, tias, pais, mães, tragam as suas crianças, tragam os seus jovens, divulguem. É uma responsabilidade nossa, a gente está plantando uma semente para o amanhã, dentro da nossa família. Bom, saindo da parte lá, pai, mãe, filhos, entrando um pouquinho na parte da questão do relacionamento em si, eu escrevi casamento, mas não vamos nem pensar em casamento, vamos pensar em união e separação. E aí eu li uma pesquisa outro dia que dizia que nos últimos 4 anos o número de separações aumentou para 41% e o número de uniões diminuiu para 21%. O que acontece? As pessoas estão se separando demais. E por quê? Normalmente por motivos pequenininhos, fúteis, né? Insignificantes. Está faltando muita coisa dentro do casamento, e o casamento é família, né? Está faltando tolerância, está faltando diálogo, está faltando paciência. E aí o que acontece? Qualquer briguinha, eu volto para casa do meu pai, eu vou para casa da minha mãe, né? Porque agora é uma outra geração, né? Também tem uma geração que nem sai de casa, né? Geração nem trabalha, nem estuda e fica lá com os pais. E essa geração, quando sai tarde da casa dos pais e sai despreparada. E aí vai para uma relação e normalmente a primeira briga, a primeira contradita, volta para casa dos pais porque o quarto nem desmontou, né? Está lá pronto e lá fica. Então a gente se depara com essa falta de olhar para o casamento hoje em dia, né? Então as pessoas não entendem que à medida que elas se unem, não é só o casamento, né? Eu vi falando do casamento, não, é a união em si. À medida que as pessoas se unem, elas estão assumindo compromissos. E não são compromissos perante a lei dos homens, ou a lei de Deus, lá na igreja, ou qualquer outra cerimônia. É um compromisso com elas. É aquele cadinho da purificação que a gente estava falando lá no começo. Então, as dificuldades, elas são para ser enfrentadas. Como diz o Evangelho, né? Enquanto as bolsas estão cheias, enquanto a vida está boa, estou com dinheiro, vai tudo bem no casamento. Perdeu o emprego, apareceu doença, fica tudo ruim, né? E a coisa se dissolve com muita facilidade. Então, vamos prestar atenção nos compromissos que são assumidos. Esses compromissos são espirituais, são assumidos em outras existências. Então a gente tem que tolerar, a
que suportar uma série de coisas. Ninguém está falando aqui espancamento no lar, marido bêbado dentro de casa, isso tem que ser combatido, né? Isso não é correto. O que eu estou querendo dizer é, a qualquer contrariedade, a coisa acaba, a briga vem, né? A qualquer pequena situação, esse casamento, ele deixa de existir. Então a gente precisa prestar bastante atenção, né, nas nossas vidas. Se antigamente a gente encontra uma família que durava, meu casamento é de 50 anos, durava um montão, fiz bodas de ouro e tal, mas em que condições? A gente não sabe também. Então aqueles casamentos do passado, aparentemente tudo correto, aquela família que eu falei que vivia lá de aparências, um monte de coisa errada também acontecendo. É que simplesmente não aparecia. Hoje em dia aparece tudo. Tem celular, tem câmera para tudo quanto é lugar, um verdadeiro Big Brother, ninguém escapa. Então dá para saber da vida de todo mundo e tudo que se faz. Então a coisa se dissolve ainda com mais rapidez. Antigamente tinha toda aquela situação velada, né? Hoje em dia não, tem uma situação escrachada, ninguém está preocupado com aquilo que o outro vai achar e simplesmente vai fazendo. E aí os casamentos realmente não duram, né? Família material e família espiritual. Em algum momento a gente já deve ter lido esse evangelho aqui. Só para a gente entender, família material é aquela que tem laços de sangue. Eu posso até dar um exemplo, um depoimento pessoal, né? Eu praticamente não convivi com meu pai. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 7 meses e ele tem 87 hoje. Eu acompanho um pouco da vida dele, mas à distância, né? Meu pai não participou da minha vida de formação, não me trouxe, vamos dizer assim, nada de muito positivo, eu também não troquei nada com ele, enfim. Me dá a impressão que ele está vinculado mais materialmente. Ele veio para me trazer para esse mundo. Eu sou muito grato a isso, e isso foi muito bacana. Eu sei que eu tive que aprender outras coisas também, mas o nosso vínculo espiritual me parece que não existe, é muito distante, né? Em contrapartida, tive pessoas na minha vida que me ajudaram e a semelhança de um pai, e que não tiveram parentesco consanguíneo nenhum comigo. Então, família material e família espiritual é isso. Família material é aquela que tem um vínculo material forte, mas que se dissolve, às vezes no momento da desencarnação. Desencarnou, a gente não vai se encontrar nunca mais. Já a família espiritual é aquela que tem um laço duradouro. É aquela que a gente vai para o plano espiritual e, se tiver a possibilidade e a permissão, faz planos para ficar juntos. Para quê? Para resgatar aqueles débitos lá que a Joana de Ângeles fala, que somos todos desajustados e problemáticos. Então a gente se junta em família e fala, bom, eu vou vir na próxima aí como filho, porque na outra eu te tratei mal, e você vem como mãe com todo o seu amor, e tenta abafar a minha raiva, e a gente vai lá tentar, né? E nem sempre isso dá certo, mas às vezes dá, né? E todos esses projetos reencarnatórios dessa família espiritual, que vai junta durante diversas encarnações. E aqueles amigos que estão próximos da gente, e que a gente sente como se fossem irmãos, né? Aqui dentro do Caritas a gente tem uma família, a gente sente isso, existe uma ligação muito grande entre as pessoas daqui. E não tem parentesco nenhum consanguíneo, mas a gente sente que a gente faz parte da mesma família, porque a gente fala a mesma língua, a gente tem os mesmos ideais, a gente se sente bem junto, né? Então essa é a família espiritual. Bom, esse camarada, o Gilberto Tomasi, ele é um estudioso espírita, e ele nos dá 7 dicas para a gente refletir a respeito de como deveríamos trabalhar essa nossa vida dentro do lar. E ele coloca algumas situações bem interessantes, né? Uma que eu lembro logo de cara, que depois eu vou colar lá, é a questão do diálogo, né? De você estar sempre aberto para conversar e falar. Existe uma importância muito grande na palavra. As pessoas, elas não estão sendo ouvidas, as pessoas não estão conseguindo falar, elas não estão conseguindo se fazer claras, né? A gente tem que tomar muito cuidado para esse diálogo dentro de casa não secar, não diminuir e as pessoas não se fecharem nos seus ambientes, né? Conversando cada um no seu cômodo por WhatsApp, né?
Então, o meio eletrônico, ele realmente, esse bando de informações televisivas e de internet, ele vem tirar um pouco desse coletivo, do almoço de família, do jantar, para as pessoas se individualizarem, né? Tem uma pessoa aqui na plateia que contou para mim, quando chega lá na minha casa, eu peço para as minhas netas, pego todos os celulares, boto dentro de uma caixinha para a gente poder ir conversar, para a gente poder ir jantar juntos e tal. Eu falei, poxa, que legal, isso é muito interessante, né? Meus filhos foram para um acampamento há um tempo atrás, agora nesse mês de janeiro, e chegando no acampamento o pessoal confiscou todos os equipamentos eletrônicos. Eles ficaram 7 dias sem nada, sem TV, sem celular, sem contato com nada. Se divertiram pra caramba, muitos. Garotos foram pra lá que não conseguiam nem se livrar do celular. E aí foi bom, eu senti falta do celular, nem lembrei do celular, né? Então existem muitas possibilidades através da música, do convívio, do diálogo, de conversas, de brincadeiras, porque eles são jovens e ali estavam para isso, né? Para você trazer, e dentro do lar a gente tem essa obrigação, trazer através do diálogo, através da fala, através da conversa. E aí tem um outro item que ele diz, que também funciona através da conversa, né? Ele diz que a gente tem que ter uma habilidade para lidar com conflitos. E é claro, né, gente, dentro das casas, nesse ambiente de espíritos desajustados, vai ter conflito. E essa habilidade a gente nasce sabendo? Não. A gente vai aprendendo, né? Bom senso não é uma coisa que a gente aprende na escola, na faculdade, a gente aprende vivenciando. Se há 30 anos atrás falasse para mim, você vai casar, vai ter 2 filhos e tal, eu falava, não, esse pessoal tá maluco. Por que eu digo isso? Porque na minha casa são 4 mulheres, 3 filhas, né? Eu de homem e minha mãe. As minhas 3 irmãs tiveram falência nos relacionamentos e nos casamentos. A minha mãe também, né? Então eu falava, caramba, esse negócio de casamento não deve ser bom não. Não é pra mim, né? E ter filho, então nem pensar. Casei, estou casado há 21 anos, tenho 2 filhos, tenho uma família maravilhosa. Então isso também é prova que dá pra gente escrever uma outra história, mesmo que você tenha sido criado numa história completamente diferente, né? Então uma outra coisa que ele fala lá em cima é a respeito da gente respeitar não seria bem os defeitos, mas a opinião dos outros, né? Porque uma vez, estando no ambiente familiar, a gente quer impor a nossa vontade para os filhos, com a companheira e vice-versa. A gente acha que as pessoas têm que ser modeladas no nosso formato, né? A gente acha que a nossa verdade é a principal. Então, vamos respeitar as diferenças. Eu falo para minha esposa, ela fala, puxa, mas o filho, a filha estão crescendo assim, é diferente. Tá? Claro que é diferente. São espíritos, é diferente. Um é diferente do outro, a história vai ser diferente da sua, diferente da minha. E a gente vai aprendendo com eles. Outro dia um paciente meu de 70 anos falou, eu tenho 70 anos, mas eu aprendi muito mais educando meus filhos, acho, do que eles comigo. Eu falei, puxa, que legal, né? E é verdade, a gente aprende por demais. Uma outra coisa que ele diz aí, bom humor. É interessante a gente ter bom humor dentro do lar. Eu não sou um cara de fazer piada toda hora, não. Mas aquele pai carrancudo de 30 anos atrás, aquela figura autoritária, de vez em quando a gente tem que quebrar o gelo, fazer brincadeira, até para não entrar naquela tensão. Quem tem jovem em casa sabe que a gente vive numa cobrança constante. Guarda isso, pega aquilo, arruma aquilo, então aquilo é um clima de tensão, né? Você entra dentro de casa, você abre a porta, você já vistoria, se tem tênis, se tem coisa jogada, você já vai para brigar, né? Então a gente tem que às vezes entrar com bom humor, fazer uma brincadeirinha, dar uma quebrada, né? Para a coisa não ficar tão severa. Essa severidade ela tem que vir em outros momentos, quando existe alguma coisa errada do ponto de vista moral, né? Vamos colar lá. Conhecimento e aceitação dos limites do outro, eu falei. Bom humor, eu falei. Habilidade de lidar com atenção, eu falei. Isso eu não falei. Disposição de se alegrar com o outro e participar da vida dele. Isso é uma coisa fundamental dentro da casa. É a gente estar vivenciando aquilo que o outro vive, né? Então o outro chega, quer contar alguma coisa, agora peraí, não vai dar que eu tenho que mandar um e-mail aqui. Não, mas eu queria, estou meio ocupado, vou atender um negócio. Aí o filho chega, pai, o meu futebol, eu estou de saída, vou trabalhar. A gente vive num mundo corrido, a gente tem uma agenda cheia,
mas sempre existe a possibilidade da gente se aprofundar naquilo que é do outro, da gente querer saber, da gente se interessar, da gente se envolver. Então é um conselho dele, para que a gente se envolva nas coisas do outro, companheiro, companheira, filhos, né? Ou os membros daquela família que a constituírem, né? Precisa haver esse envolvimento. E o último item, o sétimo, talvez o mais importante, né? Jesus dentro do lar. Né? É nesse momento que ele pede para que a gente faça o nosso evangelho no lar, para que a gente faça toda essa transformação, como o Neio Lúcio falou do cadinho, da purificação. E essa transformação é a gente tentar se modificar, se melhorar, para dar exemplo um para o outro e para a gente mesmo, né? Então trazer Jesus para dentro do lar não é só fazer o evangelho no lar toda semana com a família reunida, mas é tentar dar um exemplo e fazer um esforço tremendo de modificação no nosso dia a dia. E aí, umas frasezinhas prontas, né, que a gente conhece: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso dentro do lar, do David McKay. Esse provérbio chinês que é muito interessante, né? Você quer conhecer o mundo, então antes de iniciar essa tarefa, dá 3 voltas em volta da tua casa, né? Então, dentro da nossa casa existe um mundo, né? E esse mundo a gente tem que zelar por ele, cuidar dele, não só materialmente, mas principalmente moralmente e espiritualmente. Então, para finalizar, família feliz é aquela que luta unida, sofre unida e sorri unida. Sem esquecer lá no rodapé de que a nossa família maior, né, é a humanidade, que Deus quis assim. Obrigado pela atenção.